Antes de mais, boa tarde a todos. Penso que já temos aqui um número já interessante de participantes, outros estarão a entrar. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os que se juntaram a nós mais este evento da Ordem dos Engenheiros e da Comissão de Especialização em Geotecnia. O meu nome é Alexandre Pinto, sou neste momento o coordenador da Comissão e tenho muito gosto em que estejam aqui connosco hoje a assistir a este webinar. Portanto, este webinar tem a ver com uma obra geotécnica bastante complexa que está neste momento em curso em Lisboa, na zona de Alcântara. Nós dois temos aqui a felicidade, por assim dizer, de termos connosco uma equipa que está ligada à obra, desde a parte do engenheiro Filipe Veloso, desde a parte da gestão de projeto e de fiscalização, o engenheiro Rui Tomásio da parte do projeto, o engenheiro Nuno Rosa da parte do empreiteiro, e que irão cada um deles dar a sua perspectiva sobre esta obra. Portanto, uma obra bastante complexa, num local geologicamente com muitos condicionamentos, como vão ver, uma obra também com uma grande dimensão, não só em planta como também em profundidade, e que de facto não é uma daquelas obras que nós gostaríamos de ter mais vezes, não é? Porque são estas obras que nos fazem a todos evoluir de uma forma mais rápida e sustentada. Eu agradeço também o apoio da Ordem dos Engenheiros. O seu bastonário estava previsto estar presente nesta sessão de abertura, mas teve um compromisso fora de Lisboa e não conseguiu estar a horas do evento. De qualquer das formas, agradecemos todo o apoio que mais uma vez o seu bastonário nos tem dado a estes nossos eventos. Agradecer ao dono da obra o facto de ter permitido nós organizarmos este evento, agradecer aos palestrantes e agradecer também naturalmente a todos os participantes. Nós vamos então dar início às várias apresentações. Iria só sublinhar que do ponto de vista deste webinar, no final haverá uma parte, a última parte do webinar será dedicada a perguntas e respostas. Eu sugiro que utilizem a funcionalidade da plataforma Zoom, o Q&A, para que as vossas questões sejam colocadas através do Q&A, e depois teremos o engenheiro Paulo Matias Ramos, também da nossa comissão, no final a fazer a moderação deste seminário e a parte de debate, das perguntas e respostas. Finalmente, só referir que portanto, este evento tem duas partes. A primeira parte é hoje com o webinar, a explicação do projeto e da obra e do enquadramento associado quer ao projeto, quer à obra, e depois na próxima quarta-feira de manhã teremos as visitas técnicas. Agradeço mais uma vez quer à fiscalização, quer ao consórcio empreiteiro, quer ao dono de obra, a possibilidade de, mesmo na conjuntura atual da pandemia, ter possibilitado, não é, ter-nos dado essa hipótese de organizarmos as visitas técnicas, e pedimos desculpa porque sabemos que havia muito mais interessados em frequentar as visitas, mas de facto, nas condições sanitárias atuais, não é possível nós termos mais colegas na obra, e enfim, por isso é importante poderem assistir a este seminário. Na quarta-feira de manhã estarão presentes na obra aqueles que se conseguiram inscrever, e naturalmente aqueles que não se conseguiram inscrever, se tiverem dúvidas, se tiverem questões, poderão colocar hoje ou poderão colocar mais tarde. E é tudo o que eu tenho para dizer agora nesta primeira parte da apresentação. Agradecer mais uma vez a presença de todos, e iria passar desde já ao engenheiro Filipe Veloso para fazer a primeira parte deste webinar. Muito obrigado. Engenheiro Filipe, só quero relembrar que não ativou o seu microfone.
Muito boa tarde. Se as pessoas estão a ouvir. O meu nome é Filipe Veloso, sou da Rock Building, da empresa que está a fazer este projeto da obra de Alcântara. Estou aqui em representação também da Bedrock, que é o promotor desta obra, deste edifício de escritórios. Muito bem. O nosso empreendimento Alcântara Riverside situa-se em Alcântara, na zona entre o LX Factory e o hospital da Cofetejo. É uma obra que está inserida, portanto, numa obra nos trabalhos de loteamento de Alcântara Poente. Tem uma parte, portanto, pertence ao Rio, outra parte que é sobre a gestão da Câmara Municipal de Lisboa, e o nosso edifício, portanto, está inserido neste loteamento, que está neste momento também em construção. Os intervenientes nesta obra, portanto, o promotor Bedrock, a gestão de projeto feita por nós e também a fiscalização em obra. Portanto, recebemos o processo para fazer a sua execução, fizemos toda a parte de gestão de projeto, precipitação do concurso e da execução, portanto, do fecho do concurso e da seleção do empreiteiro. E estamos também em obra a fazer, portanto, o acompanhamento direto dos trabalhos que exigem, de facto, uma grande coordenação, e depois mais à frente também explica o objetivo do nosso como produto, do nosso auxílio aqui neste projeto. A assessoria jurídica é da Lisbon Law, a arquitetura da Saraiva Associados, projeto de estruturas e de geotecnia GTSJ e JSJ, especialidades de engenheiros associados, IETU e adductos, também na parte das hidráulicas. Eficiência energética, a Green Lab, e como construtor, portanto, selecionado o consórcio Alves Ribeiro, HCI. Portanto, o nosso edifício, os nossos dois edifícios, portanto, a nossa obra consiste, portanto, na construção de dois edifícios que são independentes. Vão ter o seu uso para escritórios, tem uma área de implantação de 6.650 metros quadrados, uma área bruta de construção acima do solo de 38.000 metros quadrados, área bruta de construção abaixo do solo 24.000 metros quadrados, o número de pisos 7 e 4 abaixo do solo. Número de lugares de estacionamento 681 lugares de estacionamento. Portanto, o nosso processo começou, portanto, da ROC também, começou com a due diligence, com a visita ao local, portanto, com a análise deste processo, portanto, com a avaliação. Isto permitiu-nos também ter bastante informação inicial de todo o processo. A due diligence passa por a recolha de toda a informação, portanto, toda a catalogação de toda a informação que existe sobre este lote e as suas viabilidades e o seu processo todo formal para ser licenciado e até à sua execução. Já agora a informação relevante que tínhamos, a planta topográfica de Filipe Folco, 1881, que levava aqui no local da nossa obra já, portanto, esta uma exploração agrícola em que no seu limite tinha aqui um cais, uma estrutura de cais. E depois no século XX uma ocupação intensiva industrial, não é? Pelo meio, a nossa arqueologia também, a equipa de arqueologia em obra levantou, portanto, também um conjunto de estruturas, mas grande parte da ocupação do século XX nesta zona que é bastante intensa. Dentro da due diligence também, portanto, verificámos que existia contaminação de solos, portanto, houve uma aferição dos níveis e do tipo de solos que tínhamos aqui, tipo de contaminação. Portanto, o PDM também indicava que era uma zona de arqueologia nível 3, portanto, por todas as circunstâncias que também vou explicar mais à frente. Também tínhamos outra condicionante, que era a watermarker, que é, portanto, uma rádio-antena que pertence ao aeroporto de Lisboa. Portanto, ao conjunto do nosso edifício, o nosso loteamento, onde está inserido o nosso edifício, teve aqui, portanto, pertence a um conjunto de instrumentos de gestão territorial, começaram desde o PDM, portanto, que passaram desde o plano pormenor definido em 2008, e em 2014 é que temos, de facto, o plano aqui de Alcântara Poente definido, esclarecido, e em 2017 são detalhados, portanto, os limites do loteamento, e depois é executada a partir de então. Portanto, a unidade de execução de Alcântara Poente fica definida com base no projeto de Frederico Valsacina, e é aprovado em julho de 2017. Em 2019 são aprovados os trabalhos de execução do loteamento, onde está inserido o nosso edifício.
Portanto, o nosso edifício lote 9B e 9A, respectivamente, são os dois blocos maiores, portanto, que o loteamento tem. De facto, é uma obra que tem bastante ponderância neste plano pormenor. Portanto, o concurso de ideias, como é um edifício de grande vulto e de grande volume, houve um concurso de ideias, onde concorreram vários gabinetes de arquitetura da praça, e ganhou a solução da Saraiva, que é a solução que estamos a executar. O nosso edifício também, portanto, todo o processo de construção e o nosso edifício depois na sua fase de funcionamento e de utilização, vai respeitar o critério LEED, ou a certificação LEED nível Gold e WELL também. Portanto, todo o processo de obra que já começou tem vindo a ser já feito todo o registro e toda a aplicação dos procedimentos desta norma, e contamos ter até ao final a nossa obra, a pontuação e todos os critérios cumpridos. Temos aqui uma obra de grande qualidade. Muito bem. Passo a palavra para o Alexandre Pinto. Filipe, tens que fechar a partilha de ecrã. Okay. Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Rui Tomásio e venho então agora falar um pouco do projeto de escavação, contenção periférica e de fundações que foi desenvolvido para esta obra. Falar-vos um pouco, então, começar por falar um pouco dos condicionamentos. Como o Filipe Veloso já referiu, estávamos aqui numa localização bastante condicionada, perto da LX Factory, perto do Rio Tejo, com várias vias de comunicação próximas, algumas infraestruturas também relevantes, enterradas e também próximas. Obviamente, condicionantes arqueológicos também, arquitetónicos, obviamente tínhamos que respeitar a arquitetura, desafiantes do ponto de vista geológico, geotécnico, hidrogeológico, com um nível freático bastante elevado. Começando pelo mais simples, os condicionantes arquitetónicos, não é? Tínhamos que respeitar aqui o programa em termos de funcionalidade do edifício. Tínhamos, portanto, 4 pisos enterrados de estacionamento com uma configuração retangular que inicialmente pretendiam ocupar toda a área disponível do lote, com a planta como vemos aqui. Nos pisos elevados, ou seja, acima do nível do piso 0, desenvolviam-se dois volumes de edifícios, dois edifícios separados em 2 volumes. Tínhamos então os condicionamentos arqueológicos e neste projeto os condicionamentos arqueológicos foram condicionamentos bastante condicionantes para o desenvolvimento das soluções e a interação com os técnicos da GPC requeriu inclusivamente algumas adaptações à solução inicial do projeto, como eu falarei adiante. Do ponto de vista hidrogeológico, geotécnico, estávamos aqui numa zona de presença de aluviões com bastante espessura, face à proximidade ao rio Tejo, aluviões, algumas argilosas, mas essencialmente arenosas, e subjacente às quais surgiam materiais do complexo vulcânico de Lisboa, como podemos ver aqui na Carta Geológica de Portugal. Foi, portanto, definida uma campanha de prospecção geológica, geotécnica e também hidrogeológica, que consistiu em diversos ensaios in situ e ensaios de laboratório, como eu listo aqui, não é? Sondagens com SPTs, ensaios CPTU sísmicos, incluindo ensaios de dissipação a várias cotas, instalação de piezómetros, ensaios de permeabilidade de Lefranc e Lejon, e depois um conjunto de ensaios laboratoriais, tanto de caracterização, como de caracterização corrente, como de caracterização de resistências, ensaios de corte direto, ensaios triaxiais, ensaios de compressão aniaxial e também recolhas de água e de solos para a avaliação da agressividade química, para se poder definir também o botão a utilizar e os recobrimentos das armaduras.
Aqui uma sondagem de exemplo. Tínhamos então algum aterro à superfície, depois aluviões ligeiramente mais argilosas no início, depois com uma espessura bastante elevada e com uma grande densidade de aluviões arenosas, aqui sistematicamente com 60 pancadas, que depois voltavam a ter maior componente de material fino e a decrescer a resistência, e por fim tínhamos então os materiais do complexo vulcânico, tufos e basaltos. Vemos aqui então uma caixa de uma sondagem em que se pode ver, aqui obviamente nas areias não temos grande recolha, face à sua matriz de uma areia muito limpa, arenosa e muito limpa, com muito poucos finos, que depois voltava a ter finos numa maior profundidade e na transição para o complexo vulcânico. Fizemos também ensaios CPTU sísmicos, tínhamos aluviões e pretendíamos caracterizar com um ensaio mais adequado às aluviões. Estes ensaios, na verdade, não se vieram a revelar muito, não correram muito bem, a verdade é essa, porque as aluviões eram muito densas e o equipamento que estava disponível para fazer os CPTUs não tinha capacidade para fazer penetrar a ponteira do CPTU dentro de materiais tão densos e, portanto, foi necessário fazer reperfuração de grande parte das aluviões e o CPTU ficou um pouco condicionado, uma vez que só pode ser feito nas camadas superficiais e depois nas camadas de maior profundidade novamente. Quisemos aqui também ter aqui as características sísmicas, fazer o CPTU sísmico e avaliar também as velocidades das ondas S destas formações. Vemos aqui um output de um dos ensaios CPTU sísmico, mas obviamente estes resultados estão condicionados, uma vez que principalmente as aluviões arenosas muito densas não são caracterizadas, uma vez tiveram que ser pré-furadas previamente. E nos locais onde conseguimos fazer o ensaio, recolhemos também informação sobre as velocidades VS ao longo do perfil. Fizemos também com este mesmo ensaio, onde ele foi possível executar ensaios de dissipação. Havia aqui, obviamente, face à proximidade ao rio e a natureza destes materiais, havia aqui uma grande preocupação com a permeabilidade, com a permeabilidade de todos estes materiais que existiam e das várias camadas, uma vez que iam condicionar tanto a solução como a entrada de água, a afluência de água ao recinto da escavação e os meios que seriam necessários e, obviamente, também a ficha da parede. Portanto, fizeram-se ensaios de dissipação, juntamente com os CPTUs, fizeram-se também ensaios de Lefranc, como eu tinha referido, ensaios de Lefranc a nível variável, a nível constante, em função da permeabilidade dos materiais identificados, também alguns ensaios de Lujon ao nível do material rochoso. Depois fizeram-se ensaios de laboratório, ensaios para caracterizar resistência, ensaios triaxiais, também alguns ensaios de corte, ensaios de compressão simples, também aqui para avaliar as resistências ao nível da ficha das estacas, uma vez que as estacas iam encastrar nestes materiais rochosos, no basalto. E com base em todos estes ensaios foi então definida uma tabela com as várias zonas geotécnicas em função das suas características geológicas ou litológicas e também em função das características de resistências. Podemos ver aqui que temos essencialmente materiais com comportamento drenado, com ângulo de atrito e alguma coesão em parâmetros drenados, e alguns materiais mais argilosos, mais lodosos, com parâmetros de intenções, que foram definidos como parâmetros de intenções totais e que eu depois falarei, são camadas que nos acabaram por ajudar também, acabaram por ser importantes principalmente para controlar a afluência de água ao recinto da escavação. E, portanto, com base em toda esta informação foram obviamente construídos vários perfis interpretativos. Este é um exemplo em que vemos materiais superficiais de aterro à superfície, depois aluviões um pouco mais siltosas e argilosas no início, toda esta camada bastante espessa, esta guia 5, de aluviões arenosas que se desenvolviam em mais metade da profundidade da escavação e continuavam bastante abaixo do fundo da escavação. Depois aluviões lodosas
na transição para os materiais do complexo vulcânico. Além desta análise, foi também feito um estudo hidrogeológico num modelo tridimensional desenvolvido pelo ULNEC, que visava avaliar o impacto desta construção e do efeito de barreira materializado por a construção destas caves no regime hidrogeológico e na percolação subterrânea das águas nesta zona. Não é? E esse estudo foi, como disse, foi desenvolvido pelo UNEC e a conclusão foi que a construção destas caves não causava um impacto significativo ou relevante que determinasse a implementação de medidas de mitigação adicionais. Portanto, existiam variações de poucos centímetros, tanto de subida do nível a montante do edifício e de descida do nível de base a jusante do edifício, mesmo muito poucos centímetros, e portanto não foi necessário implementar qualquer medida mitigadora para resolver esse problema, uma vez que ele não existia. Agora, em termos das soluções de contenção e de fundação, neste cenário, face à dimensão da obra, foi definida uma solução de parede moldada, uma parede moldada de 60 cm de espessura, que tinha 3 níveis de travamento. 2 níveis de travamento, ou um nível de travamento materializado por um nível de ancoragens no topo, na viga de coramento, e 2 níveis de travamento materializados por bandas de laje do piso -1 e do piso -3, como vemos aqui. As bandas de laje eram em betão, sendo que nos alçados norte e sul tínhamos aqui umas escoras metálicas, uma vez que nesta zona existiriam vários núcleos de elevador e algumas rampas de acesso ao estacionamento e, portanto, todos os elementos de betão que se fizessem aqui teriam que ser posteriormente demolidos e, portanto, recorreu-se a elementos metálicos. Em termos de corte, vemos aqui um corte longitudinal, em que vemos então um nível de travamento com ancoragens no topo e os 2 níveis de travamento com escoras. A ficha da parede moldada foi definida de forma a que toda esta ficha interceptasse as aluviões lodosas existentes antes da entrada no complexo vulcânico e desta forma limitar a entrada de água pelo fundo da escavação, uma vez que a água tinha que contornar a base da parede e nesse momento encontrava uma camada de permeabilidade reduzida. Em termos de fundações, foram utilizadas estacas de 1 metro e 1,20 m de diâmetro, face à magnitude das cargas transmitida pelo edifício. Estas estacas eram estacas bastante compridas, estacas que chegaram a ter 40 metros, e, portanto, de forma a otimizar as estacas, minimizar o número de estacas e com tal conseguir colocar maior nível de tensão, maior nível de carga em cada estaca. Todas as estacas foram injetadas na base. Elas encastravam 1 metro no complexo vulcânico e eram encastradas. Todas as estacas tinham tubos cross-hole para fazer ensaios de integridade e depois aproveitaram-se esses tubos cross-hole para fazer a injeção da base das estacas e assim garantir um perfeito contacto entre o betão da base e o maciço e desta forma permitir-nos colocar maiores níveis de carga nas estacas. Aqui um corte de uma zona particular. Eu referi de início que o objetivo era que os pisos enterrados ocupassem toda a área disponível do lote, contudo, existiam diversas estruturas arqueológicas e algumas com valor patrimonial e nem todas puderam ser desmontadas após o registro. Nomeadamente no alçado sul, teve que ser deixado um muro cais existente, que vemos aqui nesta imagem. Portanto, este muro cais, que é paralelo ao Rio Tejo, teve que ser preservado e, portanto, a parede moldada neste alçado, em vez de estar no limite do lote, que seria aqui à direita, onde eu tenho o rato, foi recuada um vão da estrutura, foi recuada de forma a permitir a preservação do muro. Contudo, os pisos elevados mantiveram o alinhamento original e como tal, foi necessário definir aqui uma solução de travamento da cabeça das estacas
e de transferência das cargas para as ancoragens, de forma a não afetar este muro que teve que ser preservado. Em termos de fazimento construtivo, aqui muito resumidamente, a execução da parede moldada, depois execução do travamento, navigadoramento com estas ancoragens, são umas ancoragens autoperfurantes, estavam previstas ser executadas seladas dentro de colunas de mini-jet, o que não veio a ser possível e necessário, uma vez que as areias eram bastante densas e como tal acabaram por ser seladas com uma selagem normal, sem pressões tão elevadas. Estas ancoragens não estavam previstas inicialmente, resultaram das interações com a DGPC, uma vez que, para preservar e para permitir o registro de todas as estruturas arqueológicas que existiam no recinto da escavação, era necessário proceder a uma escavação até 6 metros de profundidade, sem execução de qualquer elemento de travamento ou de estacas de fundação ou bandas de laje no interior. E, como tal, foi necessário criar este apoio no navigadoramento para permitir essa escavação de 6 metros. Só depois, então, de estar feito todo o registro e toda a caracterização dos elementos arqueológicos, é que se passou, então, aqui à direita para a execução das estacas. As estacas eram feitas desta profundidade, cerca de 6 metros, e betonadas só até à cota da laje de fundo. Para cima ficava apenas a furação em vazio. Sempre que necessário, eram colocados alguns perfis metálicos para fazer o suporte das bandas de laje de travamento. Aqui vemos a banda de laje do piso menos 1, que foi executada depois de todos os achados arqueológicos terem sido removidos. A seguir, a escavação para o nível menos 3, a execução da laje do piso menos 3, betonada contra o terreno, neste caso, e por fim a escavação para a cota da laje de fundo, do fundo da escavação. Do ponto de vista do modelo de cálculo, foram feitos modelos essencialmente 2D, modelos de Plaxis 2D, foram feitos vários modelos em várias secções, umas no meio-vão das bandas, outras junto aos apoios, no fundo umas para estimar maiores deformações e outras para estimar maiores esforços. Como se optou por fazer uma modelação 2D, houve que existiu aqui alguma interação com o SAP, em que as bandas de laje e os escoramentos dos dois níveis de travamento foram modelados no SAP e as deformações estimadas neste modelo foram incorporadas no Plaxis, ao nível da rigidez das escoras que materializavam o apoio da parede moldada. Vemos aqui um output em termos de estimativa de deformações. Vamos ver a seguir também que as deformações que foram estimadas foram subestimadas. Em alguns dos alçados tivemos deformações maiores em obra. E também esta análise, com a informação recolhida dos ensaios de permeabilidade, dos vários ensaios que foram feitos, permitiu também estimar os caudais afluentes ao fundo da escavação, tendo em conta que a parede moldada interceptava sempre uma aluvial mais lodosa, e, portanto menos permeável, e que permitia de algum modo controlar, ao minimizar o fluxo de água ao interior da escavação. Tínhamos aqui toda esta espessura de areias, apesar de densas, areias muito limpas, com materiais, com uma percentagem de finos muito baixa, e portanto foi feita também uma análise de liquefação, da suscetibilidade da liquefação destas formações. Verificou-se, face à densidade destas areias, aos SPTs que tínhamos SPTs em grande medida superiores à volta de 60 pancadas, 50 a 70 pancadas, e portanto verificou-se que este material, apesar de sua reduzida percentagem de finos, não tinha suscetibilidade à liquefação. Do ponto de vista do plano de instrumentação, obviamente a obra estava instrumentada, tinha diversos dispositivos, tinha inclinómetros em todos os alçados. Tínhamos aqui 14 inclinómetros instalados, tínhamos também alvos nos mesmos alinhamentos, os alvos estavam a diversos níveis, tínhamos também tiltmeters para medir a rotação da parede, uma vez que por baixo das lajes tínhamos alguma dificuldade em ter ângulo de visão para fazer a leitura dos alvos, e tínhamos também marcas de assentamento ao nível do contorno exterior da parede,
e obviamente piezómetros para avaliar eventuais variações dos níveis de água. Vemos aqui os inclinómetros, e como dizia, tivemos aqui algumas deformações maiores que o expectável e bastante diferentes entre os vários alçados. Temos aqui o inclinómetro I3 que está na parede poente, temos aqui o inclinómetro I10 que está na parede nascente, e temos aqui o inclinómetro I12, que foi o inclinómetro que registrou maiores deformações, que está na parede sul. O que percebemos da avaliação destes resultados, que tínhamos aqui duas situações que divergiam um pouco, que requeriram alguma análise e implementação de algumas medidas corretivas que divergiam do estimado em projeto. Desde logo, a menor efetividade da ficha da parede moldada ao nível das areias, que eram areias bastante densas, mas com a escavação perdiam rapidamente compacidade e mostraram, vemos aqui uma menor eficiência ao nível da ficha. No fundo, não controlavam tão bem quanto expectável os movimentos da parede ao nível da ficha. Adicionalmente, aqui no caso do inclinómetro I12, os escoramentos metálicos também se mostraram mais flexíveis, as coras metálicas mostraram-se mais flexíveis do que estimado em termos de modelo de cálculo. E, portanto, vemos aqui nos inclinómetros, por exemplo, no I10 ou no I3, em que estão em zonas em que o travamento era conferido pela laje de betão armado, em que, por exemplo, aqui no piso -3, nota-se uma inflexão nos movimentos e, portanto, a laje materializa um apoio efetivo. No caso do I12, que o travamento era conferido pelas coras metálicas, nota-se que não há aqui esta quebra, esta inflexão nos movimentos e, portanto, as coras metálicas mostraram-se menos rígidas do que o estimado e, portanto, com maior dificuldade de controlar as deformações, tendo inclusivamente em obra determinado o encamisamento com betão das escoras para aumentar a sua rigidez e controlar estes movimentos. Temos aqui também os resultados dos piezómetros. Os piezómetros tinham a câmara crepinada à cota da ficha da parede moldada e vemos aqui algumas variações nas cotas do nível. Obviamente existia bombagem dentro da obra, alguma bombagem ainda pequena para manter a obra seca e, portanto, em alguns piezómetros notava-se um pouco esse efeito. Contudo, estes dois piezómetros que estão aqui do lado direito são piezómetros que tinham a câmara de crepinada acima do fundo da escavação, uma cota bastante superior, e verifica-se que o impacto da bombagem que está a ser realizada no interior da obra para manter a obra seca é praticamente residual nessas leituras. Temos aqui um exemplo de dois alvos topográficos, um alvo topográfico na parede norte e um alvo topográfico na parede sul. Como referia, a parede sul teve sempre movimentos um pouco superiores aos restantes alçados e estes alvos aqui também denotam isso, apesar de, neste caso, bastante abaixo dos critérios de alerta e de alarme definidos em projeto. As marcas de assentamento, aqui estamos a medir assentamentos, aqui também atrás de uma das paredes, da parede norte, em que vemos o incremento de assentamentos que corresponde à fase de escavação e depois da escavação estar estabilizada à cota de fundo, vemos aqui a paragem desses assentamentos e a tendência à estabilização desses assentamentos. Por fim, referir que para termos obras e soluções otimizadas, mas mantendo um risco geotécnico baixo, é fundamental uma avaliação prévia de todos os condicionamentos existentes no local e caracterizá-los da melhor forma possível antes do desenvolvimento do projeto. Obviamente ter um estudo geológico, geotécnico e hidrogeológico adequado à zona e eventualmente realizado em mais do que uma fase para que os ensaios e para que sejam os mais adequados ao cenário existente e obviamente durante a obra ter um plano de instrumentação e de observação também adequado para permitir, como foi aqui o caso, ajustar algumas medidas ou ajustar algumas das soluções para garantir em todos os momentos a segurança da obra, da envolvente da obra, de quem está a trabalhar na obra. Obrigado.
Passo então ao Nuno. Boa tarde, penso que já estão a ver a minha tela, certo? Força, Engenheiro Nuno, estamos Já a ver, estavam a ver a ver tela? perfeitamente. Não- Estávamos. Então peço desculpa. Eu vou manter o microfone ligado só até confirmar. Certo, já agora. Está perfeito. Pode avançar. Ok, pronto. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os oradores, todos os participantes, agradecer o convite, agradecer também ao dono da obra por ter tido a coragem de começar um projeto destes já numa altura de pandemia. Projetos com esta dimensão são sempre estes, onde participar neles é o maior dos privilégios. O meu nome é Nuno Rosa, faço aqui a direção técnica da empreitada, represento aqui o consórcio empreiteiro HCI Alves Ribeiro. O líder, no caso, é a HCI, embora seja 50-50. Gostava de vos mostrar aqui uma foto de como nós encontramos o local da obra quando chegámos. Já havia aqui muitas sondagens arqueológicas, naturalmente que exigiu uns trabalhos preliminares. O primeiro desafio foi escolher a empresa para nos dar aqui o apoio na geotecnia. Era necessário termos um parceiro com capacidade técnica, o fator económico também era determinante, tinha que, no fundo, ir de encontro aos preços que nós tínhamos, o compromisso com o plano de trabalho, uma vez que o desafio era muito grande, e a disponibilidade basicamente imediata, porque nós assinámos contrato no final de maio e no meio de julho já tínhamos de estar a fazer paredes moldadas. A empresa que selecionámos foi a Teixeira Duarte, temos tido aqui uma parceria exemplar, eles não são nossos subempreiteiros, eles fazem parte aqui da equipa da obra de uma forma muito efetiva. Passar aqui a falar um pouco dos trabalhos preliminares que tivemos que fazer, naturalmente montar o estaleiro do consórcio, montar o estaleiro da Teixeira Duarte. Tivemos também, numa fase iniciar logo a construção dos muros guia. Aqui deparámos-nos logo com o primeiro problema na escavação, porque esta escavação, ainda que fosse dos muros guia, também tinha que ser acompanhada pela arqueologia, tinha que ser feito o levantamento dos achados arqueológicos, tinham que ser demolidos. Aqui tentámos ir à profundidade máxima que conseguíssemos, para depois, quando estivéssemos a furar com a grave, não termos problemas. Fomos aí a cerca de 4, 5 metros de profundidade, e depois tivemos que fazer um aterro aqui, aproveitando o solo que existia. Fizemos aqui um solo ao cimento, basicamente com 10% de incorporação de cimento, o que fez com que nós depois conseguíssemos fazer a escavação e betonar os muros guia contra o próprio terreno. Como eu dizia há pouco, a plataforma de trabalho também sofreu aqui teve que ser aterrada, teve que ser nivelada, uma vez que íamos ter aqui muitos equipamentos de grande porte. Mostro-vos aqui uma fotografia já quase no final das paredes moldadas, mas onde conseguimos ver aqui várias atividades a decorrerem em simultâneo. Temos aqui o estaleiro onde estavam as lamas bentoníticas, tínhamos uma capacidade instalada de cerca de 400 metros cúbicos. As atividades que decorriam nesta fase, estávamos a terminar as paredes moldadas no alçado nascente, já estávamos a preparar a plataforma para iniciarmos as ancoragens, estávamos a fazer escavação acompanhado de arqueologia e estávamos a fazer estacas. Nesta altura já estávamos a fazer aqui até as estacas para as gruas de torre. Paredes moldadas. Bom, nesta altura, no início, houve logo a necessidade de ajustar a dimensão dos painéis por causa da ferramenta da Teixeira Duarte, não é? Da greve.
era necessário otimizar o processo, era necessário que os painéis tivessem uma dimensão que ligasse com o engenho de escavação. A Teixeira Duarte fez uma proposta que naturalmente foi validada pelo consórcio, pela fiscalização, e naturalmente o projetista é que tinha aqui uma palavra final e acabou por, com alguns ajustes, acabou por ser aprovada. Tenho aqui uma lista do equipamento que tínhamos na plataforma de trabalho, como podem ver, 2 gruas escavadoras, 3 gruas de apoio, uma autogrua para a movimentação das armaduras, uma giratória de 30 toneladas, uma retroescavadora, uma multifunções. A área que parecia grande, rapidamente deixou de ser grande, não é? Passámos a ter aqui um problema de termos aqui muito equipamento. Tínhamos aqui ainda outra variável, que era a separação de solos, ainda que fosse das paredes moldadas e que o volume não fosse nada por aí além, eles obrigavam-nos, o alvará de descontaminação obrigava-nos a ter aqui alguns cuidados com a separação, no sentido de depois enviarmos os solos para os destinos corretos. Tínhamos aqui solos contaminados, tínhamos solos não contaminados e tivemos que os dividir em função das análises que foram feitas. A escavação teve cerca de 9.000 metros quadrados de escavação de parede moldada, uma espessura de 60. Estamos a falar mais ou menos de 70 painéis. Betão armado foi 5.350 metros cúbicos, aço 1.080 toneladas. Gostava aqui só de referir aqui 2 ou 3 aspectos que eu acho que são importantes, de notas. Estas paredes moldadas foram feitas em 11 semanas. No mês de agosto do ano passado fizemos 31 painéis. Muitos dias tivemos que betonar 2 painéis, o que foi aqui um desafio enorme. Teixeira Duarte teve aqui a altura e isso que nós também tínhamos aqui do nosso lado as armaduras e a questão do betão. Outra nota também, a importância de termos conseguido uma licença especial de ruído até às 23h30 só para as betonagens, mas que foi fundamental para conseguirmos fazer aqui os nossos trabalhos. Mostro-vos aqui uma imagem onde é visível a ocupação do lote e, no fundo, consegue-se perceber que não havia muito espaço. Do lado esquerdo temos aqui as armaduras, na zona central temos os vários depósitos de solos, temos aqui o equipamento acessório para a betonagem das paredes, temos as diversas gruas, ainda se vê aqui também uma autobetoneira, quer dizer, parecia grande, mas rapidamente percebemos que não era assim tão grande. Bom, o ritmo que tínhamos também era elevado, foi necessário termos meios para conseguirmos cumprir o objetivo. Estacas do eixo 10, o Tomásio já falou aqui um bocadinho deste eixo, foram 11 estacas que nós realizámos lá, a profundidade mais ou menos 40 metros lineares, tivemos a questão também da separação de solos, todas as estacas levaram tubos para posteriormente se fazer o ensaio cross-solo e a injeção do pé da estaca. O motivo era a preservação do cais. Tenho aqui a imagem que também já foi projetada há pouco. Aqui vemos uma foto com furação no alinhamento 10. Passando agora aqui para a execução do primeiro nível de travamento, aqui também tivemos uma situação que teve que ser rapidamente, tivemos que ter aqui o envolvimento do projetista e teve a ver um pouco com o Rui há pouco explicava, nós não conseguimos fazer o jet, o mini-jet, a capacidade das areias era muito elevada e rapidamente tivemos que mudar aqui a estratégia, a filosofia e acabámos por fazer ancoragens com autoperfurantes. A furação foi realizada com calda de cimento. Naturalmente que a Teixeira Duarte aqui também teve um papel fundamental, porque rapidamente nos conseguiu ajudar a encontrar esta solução que foi validada pelo projetista. Fizemos 87 autoperfurantes com 1.620 metros lineares. Temos aqui uma imagem onde se vê, acabámos por utilizar a máquina do jet para fazer as autoperfurantes. Temos aqui esta imagem que mostra aqui. Passando esta fase, entramos na primeira fase de escavação, que era levar a plataforma até à cota relativamente 6 metros.
um volume aproximadamente de 36 mil metros cúbicos, com uma gestão de solos muito presente. Tínhamos aqui solos de várias naturezas e tivemos de ter sempre este cuidado na separação. Temos aqui uma imagem onde se vê esta escavação. Estacas no interior do perímetro das contenções. Para além das 11 estacas que tínhamos no alinhamento 10, tínhamos ainda 222 estacas, sendo que 36 foram estacas provisórias, só de fundação aos perfis metálicos que no futuro iriam suportar as lajes e as coras metálicas de travamento. Das 222 estacas, 127 foram alvo de ensaio cross-hole e de injeção na ponta das estacas. A injeção foi feita a 3 metros de profundidade. Parámos-nos aqui com o fenómeno de artesianismo no início do processo das estacas, no alçado nascente, mas não teve muita relevância, e com os resultados dos ensaios cross-hole e com a injeção das pontas das estacas, qualquer fenómeno que pudesse vir daí também rapidamente caiu por terra. Tenho aqui uma foto do início das estacas, onde é visível o estaleiro aqui das armaduras, a colocação dos tubos para os ensaios cross-hole, o início da furação das estacas, uma grua de apoio e, naturalmente, estávamos com o movimento de terras no lote 9A. Onde estão as estacas é o lote 9B. No fundo, isto parece só uma obra, mas acabam por ser 2 lotes. Execução do segundo nível de travamento. Pronto, este segundo nível de travamento, como foi explicado há bocado, foi realizado ao nível do piso -1. Uma vez que nós já estávamos à cota -6, houve a necessidade de recorrer a Cimbra para realizarmos esta laje e para colocarmos as coras metálicas de travamento. Tenho aqui uma imagem do início, uma foto do início da atividade. Posto isto, passámos para a segunda fase de escavação, era levar a plataforma até à cota -9, um volume aproximadamente de 18 mil metros cúbicos, com gestão de solos também sempre associada. Temos aqui uma foto que acabamos por ver aqui várias fases das atividades. Na realidade, nós nunca esperámos terminar uma fase para começar outra. Aqui também houve uma proximidade muito grande com a fiscalização e com o projetista, no sentido de lhes mostrarmos aqui algumas propostas, quer a nível de escavação, quer a nível de execução das lajes de travamento, faseadas, que nos permitiram ter aqui alguma simultaneidade entre as atividades, ganhar aqui um pouco de tempo ao plano de trabalhos, ou pelo menos não perder tanto. Não é? Estas atividades são sempre atividades, quando nós estamos a realizar os planos de trabalho, o papel aceita tudo, mas depois quando chegamos aqui à altura, às vezes é preciso otimizar os processos, porque os rendimentos às vezes não são bem o que nós pensamos em fase de projeto, ou em fase de concurso. Execução do terceiro nível de travamento, este foi executado ao nível do piso -3, aqui com uma técnica diferente. Fizemos a escavação, compactámos o solo, colocámos betão de limpeza afagado de helicóptero, 2 mangas plásticas e penámos a laje em cima dessa plataforma e colocámos as treliças metálicas de travamento. Temos aqui uma foto que se vê a execução das armaduras de uma dessas lajes de travamento ao nível do piso -3. Escavação fase 3, a fase final, era levarmos a escavação até à cota 13,50, um volume aproximadamente de 30 mil metros cúbicos. Naturalmente que a gestão de solos também foi sempre associada, embora aqui nesta fase já apanhámos só basicamente areias. Temos aqui uma foto onde mostra a complexidade desta escavação nesta fase. Não é? Já tínhamos ali as esperas das estacas, tivemos que andar a escavar com uma bulldozer por baixo da laje de travamento, já andávamos a demolir as cabeças das estacas e a fazer a escavação em simultâneo. Dar aqui uma nota também na instrumentação, o parceiro escolhido foi a CG, implementámos aqui o plano de instrumentação que estava previsto em projeto, com inclinómetros, piezómetros, telemeters, marcas de nivelamento, alvos topográficos. Foi fundamental, naturalmente, numa primeira fase de escavação. Tínhamos leituras semanais, passámos com o avanço da escavação a ter instrumentação 2 vezes por semana, porque esta instrumentação, naturalmente, foi fundamental
para o desenvolvimento da sobreposição das atividades e, naturalmente, foi fundamental para a segurança das paredes moldadas e de tudo o que estávamos a fazer. Aqui em notas finais, eu gostava aqui de salientar aqui um ponto. Nós, quando iniciámos aqui a atividade, um dos nossos maiores receios seria naturalmente a água dentro da plataforma. Tínhamos aqui até uma série de bombas preparadas, mas a verdade é que nunca tivemos mais que 10 metros cúbicos hora, que é perfeitamente aceitável, nada de especial. Gostava também de referenciar aqui o triângulo, não é? O empreiteiro, dentro do empreiteiro está a Teixeira Duarte também, empreiteiro, fiscalização e projetista, foi fundamental. No fundo, nós tentámos sempre colocar as questões o mais rápido possível, ajudar nas soluções, e de facto a fiscalização e o projetista estiveram sempre muito presentes na otimização dos processos construtivos, na simultaneidade das atividades, cumprirmos os critérios de segurança, tentar sempre ganharmos tempo aqui ao nosso plano de trabalhos. Não queríamos perder tempo nesta fase, não queríamos mesmo. Também o facto de não termos verificado a existência da água que era previsível permite ainda um estudo que está a ser desenvolvido neste momento, que vai avaliar a possibilidade de passarmos a laje de fundação para uma laje de fundação drenada, porque a que está prevista é uma laje de fundação completamente distante. Deixar-lhes aqui uma foto do nosso estaleiro em hora de ponta. Isto, em determinada altura era um pouco complicado, mas fez. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Vou passar aqui ao Filipe. Penso que já interrompi, posso passar aqui a palavra agora ao Filipe Veloso. Bem, Nuno. Obrigado. Então, boa tarde novamente. Vou falar agora, portanto, em conclusões finais e vou, portanto, enfim, fazer aqui um bocado o fecho do processo que foi feito, foi apresentado esta apresentação aqui, tanto do Nuno como do Rui. De facto, é um projeto de grande envergadura, como viram, portanto, há aqui uma série de desafios de engenharia, de projeto, que são também de execução da parte do Nuno, portanto, foi um trabalho de equipa e tem sido, e vai continuar a ser um trabalho de equipa intenso, não é? Portanto, de facto, conjugar, portanto, e temos mantido o prazo, tem sido o desafio, o prazo aqui tem sido presente e temos aproveitado todos os fatores que estão a nosso favor, portanto, para ganhar o máximo prazo possível. Portanto, nós, retomando aqui a linha do que eu tinha falado inicialmente, para a arquitetura final do edifício é de facto grande, portanto, é macro. Vou fazer aqui uma resenha aqui do início do processo deste arranque. Portanto, o processo foi relançado em fevereiro de 2020, portanto, nós herdámos de alguma maneira este processo do edifício. O edifício estava direcionado, portanto, para este uso também, mas para outro cliente, portanto, para um cliente específico, basicamente. Portanto, e aqui o desafio foi tornar este edifício mais versátil possível, portanto, e capaz de receber portanto, outros clientes, que não aquele que estava destinado, que era o BNP Paribas. Portanto, o objetivo, inicialmente, portanto, nós arrancámos com o processo em fevereiro de 2020, o objetivo traçado era de começar no início de abril, portanto, 2020 também, visto que o processo já estava em certo projeto e já havia muito trabalho desenvolvido também na ordem, portanto, das quantidades, o que estava destinado. Portanto, com esse trabalho feito, portanto, foi renovar e reavaliar esse trabalho todo e iniciar a obra no dia 1 de abril. Portanto, no início de março surgiu a pandemia, portanto, todos, infelizmente, estamos familiarizados, e alterou todo aqui o processo. Portanto, a equipa da ROC, de onde obra, portanto, tivemos que nos adaptar rapidamente e pôr este processo e fazer todo este processo na plataforma digital.
que foi um desafio, portanto, como imaginam, não é? Portanto, tudo isto é feito muito colegialmente, em reuniões, portanto, a nossa empresa, as coisas são distribuídas e pensadas, e neste momento, portanto, ficámos a trabalhar com um veículo completamente diferente e novo, mas felizmente, portanto, com a rotina que temos e com os hábitos que temos e com a equipa que de facto esteve presente, com os projetistas que ocupam nesta fase, conseguimos manter para o planeamento e dia 1 de junho foi feito o contrato de empreitada e foram iniciados os trabalhos. Esta data foi fundamental até pela própria gestão de solos, portanto, nós estavam já a serem feitos os trabalhos prévios de análise e de sondagem, de retirada de alguns solos, e no fundo para tentarmos categorizar, portanto, o tipo de solos. Lá já tínhamos solos contaminados de diverso tipo, eles são encaminhados conforme a sua natureza para diferentes aterros, e enfim, isto obrigava uma logística grande, porque nós, o prazo que tínhamos, e tínhamos que conjugar isto com a execução da contenção e também com os trabalhos de arqueologia. Como viram há pouco na imagem do Nuno, portanto não foi fácil, devido ao tamanho do equipamento, devido à logística, portanto tivemos que nos concentrar em organizar, e o produto foi bastante eficiente e conseguimos reorganizar até face um bocado ao traçado inicial que Álvares Ribeiro tinha determinado, começar no alçado poente, no alçado nascente, quero dizer, portanto começámos no alçado posterior, no alçado diferente, para poder conjugar exatamente com os trabalhos de arqueologia e manter, portanto, em sequência todo o trabalho de obra, sem estar nenhuma equipa desfalcada de trabalho. Portanto, na parte dos solos houve de facto há uma categorização com o nosso consultor EDZ que nos auxiliou neste trabalho na parte de determinação dos diferentes tipos de solos, houve análises prévias que tiveram que ser feitas, tudo em tempo útil para evitar que a escavação, portanto, ficasse atrasada. Conseguimos sempre fazer todo este trabalho de análise, as análises demoram sempre à volta de 5 dias úteis para termos o resultado delas, e foi este trabalho todo prévio e de preparação foi feito e evitou que perdêssemos um único dia com situações de decisão. Portanto, houve 5 fases de amostras, para garantirmos sempre uma frente de trabalho. Este trabalho de amostragem teve que ser feito em grande coordenação com os trabalhos de arqueologia, com metodologia científica da arqueologia, portanto, em que tinha que ser levantadas as estruturas mais recentes e depois destas desmanchadas é que se podia levantar as antigas e por aí adiante, e ao mesmo tempo tínhamos solos contaminados em toda a estratigrafia, em toda a altura destas estruturas. E isso obrigou aqui uma gestão muito tac a tac com os nossos consultores, com as nossas equipas mesmo no terreno, em que fomos demarcando e que fomos delineando as zonas que tinham que ser analisadas e sondadas para mandar os solos para os seus respectivos locais e vazadores. Para a primeira amostra, a primeira fase foi a amostragem dos depósitos temporários, eram os montes que existiam aqui, podemos dizer assim, resultado, fruto tanto da sondagem que foi feita para perceber que estruturas arqueológicas é que estavam no local. Depois destes montes arrasados, podemos dizer assim, depois da plataforma estar estabilizada, foi definida uma amostragem por celas, portanto, um trabalho de equipa com Álvares Ribeiro e com os nossos consultores do ambiente também. Definimos uma amostragem, dessa amostragem e dessa malha que já foi feita em função também das estruturas arqueológicas que existiam, fomos definindo, portanto, em função também da perigosidade, assim uma malha de amostras. Enfim, fomos verificando, de facto, e são sempre estimativas, mas no nosso caso fomos verificando que havia aqui um desvio significativo do tipo de estruturas e do tipo de solos que tínhamos, sobretudo fruto da grande presença industrial que houve, porque havia muitas estruturas, de facto, em que tiveram que ser encaminhadas como resíduos de construção e demolição e não como solos, o que aumentou significativamente aqui o custo também nesta fase do trabalho. Álvares Ribeiro respondeu à altura, portanto nunca perdemos um dia de prazo nesta fase e foi desenvolvido um trabalho de facto muito eficaz que permitiu o transporte de todos estes solos para os destinos que são respectivos, cumprindo todos os requisitos de alvará. Houve um custo adicional, de facto, porque tínhamos já definido em sede de concurso preços unitários para diferentes tipos de solo, caso esses surgissem, e com a aplicação desses preços, de facto, tivemos um custo a mais, mas não tivemos um atraso de prazo. Tivemos também aqui outras surpresas, uma delas a nível dos solos salgados, portanto, nós com as análises que temos que fazer antes de encaminhar um solo para o seu destino, verificámos, portanto, que entre os 18 e os 20 metros, até aos 18, 20 metros, portanto, a nossa areia é doce, a nossa água é doce, daí para baixo a nossa água é salgada, fruto também da Ribeira de Alcântara. O que acontece é que, quando o solo salgado teve que ser tratado como solo, no fundo, como solo contaminado, e isto causou-nos aqui um problema de logística na obra. Vocês viram a imagem que o Nuno deu da área que a gente não tinha, o espaço não tínhamos,
e estes solos, como não podiam estar fora do lote, portanto, que era o nosso alvará, toda esta gestão foi feita dentro do lote, o que deu aqui um desafio adicional, tendo em conta que também nunca parámos os trabalhos de arqueologia. Portanto, no local, a metodologia de trabalho para a gestão destes solos trabalhou muito com base numa matriz que já existe na plataforma do CILAM, que é uma plataforma da APA que, enfim, que faz toda esta gestão do solo, portanto, o produtor insere os dados na plataforma, até ao receptor, portanto, esses dados são todos recebidos e colocados, até temos o certificado final de cada transporte. E há a verificação em obra, portanto, que é feita usando a folha de controle, tem exatamente as mesmas colunas, o mesmo aspecto da folha que sai da APA, portanto, do portal da CILAM, facilitando assim o processo de controle em obra e dando aqui um grande rigor ao trabalho que foi feito também. Nestas 3 imagens, descreve aqui um bocado o nosso arranque aqui com a arqueologia, portanto temos aqui 3 trechos, podemos dizer assim, de uma estrutura de cais que existia cá, que era uma das condicionantes, portanto a sua limpeza, o desmonte das estruturas que estavam subjacentes, o seu levantamento e depois o seu transporte. Não é? O seu levantamento, de facto, era um processo moroso e teve que ser encaixado, como vem pelo aspecto, com todo este trabalho de gestão de solos que já indiquei há pouco. Este era o aspecto inicial no terreno, quando nós chegámos aqui à escavação, portanto, os trabalhos de arqueologia do loteamento, que também estava a iniciar os seus trabalhos também de estrutura de pavimentos e de arqueologia, e o nosso solo, portanto, o lote 9A e 9B, portanto, estava a perceber pelo aqui o aspecto que tínhamos inicial. Aqui numa fase mais final do trabalho, deste trabalho de conjugação da arqueologia, em que dá para perceber, portanto, isto fruto de uma das reuniões já com a DGPC, o trabalho com a DGPC foi muito direto, a DGPC esteve presente no terreno durante todo este processo e de facto ajudou-nos muito na tomada de decisão e a não perder tempo com nenhum dos processos que tinham que ser feitos obrigatoriamente pela arqueologia, dando cumprimento ao seu método. Correu bem, portanto aqui temos uma imagem do lado direito da parte da estrutura do cais que ficou mais bem preservada, este bocado aqui foi uma fase da sua escavação, e do lado esquerdo, portanto, um exemplo de um dos desenhos nos esquemas que usávamos nas reuniões para perceber o faseamento. Como o Nuno já explicou há pouco, portanto, nós tivemos a executar tanto a contenção como a própria escavação, sempre com a arqueologia em sequência, sempre com a geotecnia em sequência, portanto, mantendo todas as equipas em obra, o que dava aqui uma dinâmica muito grande também aos trabalhos e esta dificuldade que permitiu-nos manter o prazo como expectável. Aqui temos uma pequena imagem de uma fase crítica aqui da arqueologia, que enfim, estava-se a levantar a última parte do cais, quando parece que está tudo acabado, ainda surgem sempre desafios para ter que tratar e de facto foi um trabalho de coordenação excelente e foi muito bem, apesar das dificuldades. O estaleiro foi um assunto, portanto toda esta máquina teve que ser coordenada com os trabalhos de loteamento ao rio, portanto o pedido foi submetido a 15 de junho, foi feito por 8 meses, o processo da OVP, foi sempre separado por 2 processos diferentes, nós temos sempre 2 edifícios portanto, separados. Fizemos um acesso independente pelas obras de urbanização, coordenado com eles para não afetar a própria execução dos trabalhos de urbanização e toda a coordenação que houve, tanto com os responsáveis do loteamento como com a Câmara Municipal, para garantir que, por exemplo, que as nossas estacas ficavam exatamente na localização exata sem afetar as infraestruturas que estavam afetadas. Estaleiro em fase de pandemia, portanto, todo este processo foi feito em fase de pandemia, como viram com as datas que nós temos aqui explicado. Houve um trabalho de louvar aqui de Alves Ribeiro, da HCI, portanto, líder do consórcio. De facto, tivemos aqui um trabalho de exemplar de segurança e saúde no trabalho, em que foram cumpridas à risca as regras da DGS, na altura, portanto, tudo isto uma novidade, mas com um trabalho excelente que foi feito, e tenho aqui como exemplo nesta imagem o refeitório que há na obra, separado pelas divisórias. Isto é uma pequena imagem, todo um processo que existe, né, que exemplifica todos os dispensadores que existem e todo o processo que existe de cuidado, de prevenção, para evitar casos na obra. De facto, uma monitorização tem funcionado muito bem, portanto, temos tido os casos que houve, portanto, foram todos tratados, foram todos informados, nunca houve nenhum processo em obra, a obra nunca parou, nunca houve necessidade, de facto, de parar numa frente de trabalho ou de conseguimos sempre ter um trabalho fluido e tivemos pouquíssimos casos, portanto, e os casos foram todos detectados antes de virem para a obra.
e tivemos um trabalho de equipa diferente do convencional, também tivemos que nos reinventar. De facto, a tomada de decisão com a equipa de segurança e saúde do trabalho é diária e tem funcionado muito bem. Vou falar agora de uma parte de processo de controle em obra direto. De facto, foi um desafio gigante, como o Nuno falou. Nós também, em obra, tivemos a dar o apoio do controle de toda, portanto, a eficácia das atividades e do trabalho e da durabilidade, e ter esta ligação direta, portanto, com a direção de obra, de modo a garantir uma boa monitorização dos prazos de execução da empreitada, que foram cumpridos face ao desafio que tínhamos. Foi um grande trabalho. Portanto, controle das paredes moldadas, esta monitorização foi sendo, e assim sempre falada em obra, foi feito no nosso controle, e de facto a grande parte da operação, como se vê aqui nesta imagem, foi todo no processo de escavação, que era a atividade de facto se tornou mais crítica na fase inicial, no arranque inicial da empreitada. A execução das estacas também foi um desafio, portanto, aproximadamente foram executadas 222 estacas em aproximadamente 2 meses. Portanto, nós tínhamos dias, de facto, com grande rentabilidade. Claro que o início é sempre mais complexo, demorou sempre mais um bocado até afinar o processo, mas, de facto, a equipa da Teixeira Duarte teve aqui um trabalho também fantástico, em 2 turnos, para mantermos o prazo, e foi respeitado o prazo novamente. O nosso trabalho em obra, também nestes 2 turnos, verificar, além da verificação das alturas, a corroboração com o trabalho de armaduras, em alguma complexidade, porque já tinha incluídas os 4 tubos para o crossol, como o Itmásio já explicou. Nós tínhamos que aferir, portanto, no final da estaca só terminava o processo quando nós tínhamos, de facto, o basalto. Havia rochas, havia parte de tubos que confundiam um bocado, inicialmente portanto, a descoberta do leito, portanto, o bedrock que a gente ia ter aqui, mas foi sempre esclarecido e conseguimos, de maneira inequívoca, em todas as estacas que foram feitas, ter uma amostra do basalto que era pretendido para fazer a fundação das nossas estacas. O ensaio de crossol tem sido feito, tem sido a todas as estacas, e essa leitura, transmissão e tomada de decisão tem sido feita com um tempo quase imediato, portanto, para garantir que não há atrasos na execução dos trabalhos. E o processo de injeções também está a ter o controle das pressões e do processo tudo que é injetado. As estacas estão injetadas exatamente para garantir a qualidade do final de todo o processo. Todas as evidências deste trabalho têm sido todas coordenadas com o consórcio construtor, e também tem sido um trabalho excelente de registro, que é importantíssimo para a tomada de decisão. Portanto, temos aqui uma imagem final da obra, mais recente da obra, quero dizer final não, em que de facto mostra aqui um bocado a envergadura da nossa contenção. Está aqui numa fase de facto de grande desenvolvimento e de trabalhos de facto e de estudo ao mesmo tempo, tal como o Nuno explicou. Estamos numa fase em que estamos a estudar, estamos a rever aqui alguns pressupostos do projeto, base em elementos que tivemos agora com a chegada ao final da escavação. Enfim, todo este processo até agora tem sido um desafio. Quero agradecer a todos que participaram, de facto, tem sido um trabalho de excelência. O processo de concurso, de facto, selecionámos a melhor equipa para este trabalho, sem dúvida. Podemos dar aqui garantia também do arranque da obra e das condições de trabalho, portanto, um pouco durante este processo de concurso, garantir aquilo que o Nuno falou há pouco, que era crítico, que era a drenagem da nossa obra. Portanto, licenciámos no início logo os 2 ramais para ter uma redundância, ramais esses para receber a água bombada, portanto, a nossa escavação. A nossa expectativa era ter muito mais água, de facto, do que apareceu, e era um assunto para nós fundamental, e foi garantido antes do início dos trabalhos. Portanto, nunca houve nenhuma paragem. De facto, foram dadas todas as garantias ao empreiteiro para arrancar com os seus trabalhos. O desafio da execução da contenção e do prazo. É preciso ver que a escavação, há pouco esqueci-me de referir, teve que ser feita, e aproveitámos o facto do bom tempo, de arrancar em junho em fase seca, portanto, toda esta fase dos solos e da arqueologia, trabalhar com solos em fase seca foi fundamental para mantermos o prazo da obra. Isto, de facto, uma fase mais de chuvas, tinha sido completamente diferente o rendimento que tivemos, e aproveitámos isso, e daí a precipitação do prazo foi de aproveitar ao máximo as condições meteorológicas também para garantir a máxima eficácia. E Alves Ribeiro, volta a dizer, respondeu muito bem. A questão da arqueologia, portanto, o respeito tínhamos no alvará e toda a metodologia científica que exige um método arqueológico,
garantir isso ao mesmo tempo que se fazia, portanto, a gestão dos solos contaminados. A gestão de envolvente TDDP, portanto, a parte dos trabalhos com Alrio, portanto, com as obras de loteamento, que é a nossa fronteira, tanto a nível de infraestruturas como de segurança e saúde, não é? Portanto, que havia aqui diversas situações pontuais que tiveram a ser tratadas e analisadas e coordenadas, inclusive, assim como a ocupação de via pública e a sua coordenação com todo o processo que teve que ser desenvolvido, portanto, e que vai ser desenvolvido também com as obras de loteamento. A parte da contenção, a gestão da escavação e a monitorização, portanto, aliámos toda esta máquina que está colocada à nossa disposição e foi gerida e tem sido gerida com máxima eficiência. Temos conseguido alterar, portanto, e adaptar o projeto de modo a garantir a maior eficácia da escavação e da execução dos trabalhos, e sempre o desafio de manter o prazo que, face às dificuldades e às condicionantes que temos, tem sido, de facto, um grande trabalho. E o estaleiro em pandemia, os bons resultados, infelizmente, face à situação que vivemos, mas nós, dentro da nossa obra, temos conseguido, de facto, ter índices muito bons de números, temos um controle muito grande da portaria e temos todo o processo para minimizar e para mitigar qualquer surto que pudesse haver em obra. Aproveito já agora para a próxima visita em obra, que tenham atenção, porque a nossa visita é muito condicionada em obra, face à realidade que estamos a viver. São grupos curtos, portanto 5. Nós em obra, portanto, quando for da visita, vamos, portanto, fazer também uma introdução ao processo de admissão, que é o processo de admissão normal que é feito, e depois durante a visita peço a vossa maior compreensão face à situação que estamos a viver. Muito bem. Passo a palavra para o Alexandre Pinto. Paulo, não sei se já. Boa tarde. Engenheiro Filipe, muitos parabéns e parabéns a todos. Agradeço só ao Engenheiro Filipe que deixe fazer a partilha do seu ecrã, mas parabéns a todos por este webinar tão produtivo, explicativo do quão difícil quão difícil é fazer obras em contextos geotécnicos tão particulares e com tantas condicionantes, principalmente a nível de achados arqueológicos existentes, revelando terem adotado um planeamento minucioso e exaustivo, com as equipas todas em coordenação. Fico muito feliz por ver que, apesar dos percalços que terão havido, com certeza, não terão aqui sido referidos, mas terão havido muitos, e apesar de com certeza também terem havido algumas, entropias entre esta tão importante ligação que é dono de obra, representante do dono de obra, empreiteiro e projetista, no fundo terem levado esta tão difícil obra a bom porto e com os resultados que estão à vista. Também quero começar por dar os parabéns à Bedrock e à Rock Building por não terem tido, medo, acho que é o termo, de avançarem num contexto pandémico tão desfavorável. E com esse tipo de ações, acho que muito prestigiam o nosso património imobiliário, posso chamar-lhe assim, e a nossa engenharia pela execução de estruturas tão arrojadas e tão interessantes. E pronto, posto isto, e parabéns dados a todos os participantes, gostaria então de começar este debate que se espera que seja profícuo e que possa ser esclarecedor, apesar das comunicações também terem sido muito claras e muito evidentes. Aqui houve algumas questões que eu fui respondendo, que eram mais questões a nível de quem é que foi o projetista de estrutura, coisas desse género, portanto que não requeriam uma intervenção da vossa parte, mas existem aqui umas questões que penso que vou começar então por uma questão que se prende, penso eu, falou-se em Caldas, eu não sei se refere ao botão, se refere aos fluidos estabilizantes, eu interpreto como tendo sido uma questão direcionada para os fluidos estabilizantes que foram utilizados na estabilização da pré-execução da parede moldada, portanto para a escavação através da BEN, que eu, pelo que verifiquei, foi uma BEN hidráulica. E aqui a questão que o nosso colega colocou, que é o colega Lucena de Gaia, era se tinham sido introduzidos alguns aditivos particulares nestas caldas estabilizantes. Eu penso que quem estará em mais condições de responder a esta questão será o engenheiro Nuno Rosa.
eu também posso dar o meu apor, mas faça favor, engenheiro, se tiver uma resposta para dar, eu também. Usámos a bentonite e fizemos o processo normal, não houve aqui qualquer tipo de aditivos, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Acredito que não tenham feito nada sem nós sabermos, mas não me recordo de termos nenhum aditivo. Foi bentonite normal. Muito bem, apenas dizer que a composição... Ajustou-se a densidade, naturalmente. Claro. Isso foi-se ajustando, não é? Procurou-se sempre ajustar. Houve uma preocupação sempre muito grande nas reciclagens, na lavagem da bentonite, porque acabávamos sempre por utilizá-la noutros painéis. Houve sempre perdas, naturalmente, associadas ao processo, mas não, que eu tenha conhecimento, não houve aqui nada. Espero não estar aqui a dizer nada que não esteja correto, mas para todo o efeito não tenho informação que tenha tido aqui aditivos. Muito bem, apenas neste contexto é de dizer que pronto, a composição da bentonite é adequada ao meio em que a contenção, neste caso a parede moldada, está inserido, não é? E também as estacas. No fundo, porque além da viscosidade e aquilo que o engenheiro Nuno falou, que é muito importante, e nós temos no fundo uma adequação de densidade e um controle de viscosidade que se adapte ao solo em questão, no fundo a bentonite tem a grande vantagem, por exemplo, relativamente aos polinhos, tem outras desvantagens, mas tem a grande vantagem relativamente aos polinhos de poder formar aquilo que nós costumamos chamar o cake, não é? Que no fundo que é uma película que se gera, que provoca a sedimentação, o transporte de finos da bentonite, material argiloso, para o material arenoso, tapando os poros e evitando assim, vá lá, pequenos esboramentos, desmoronamentos de material e melhorando assim a superfície, quer das estacas, quer da parede moldada, a superfície que venha a conter. Então, continuando com as sessões, com as perguntas que entretanto foram colocadas, penso que tenho aqui uma questão que todos estão em condições de responder, mas penso que é mais direcionada para o engenheiro Filipe Veloso, uma vez que o colega Gonzaga Robalo questiona é se o troço de cais que ficou preservado e muito bem, se deviu a algum interesse particular a nível arquitetónico e patrimonial, com certeza que sim, mas se vai ficar exposto e visível de alguma forma inserido na intervenção arquitetónica estando exposto e visível. Sim, boa pergunta. Portanto, o cais vai ficar preservado, a estrutura que ficou, portanto, do século XIX vai ficar preservada sobre o edifício, e todo este material, portanto, fotográfico e levantamento ortofotogramétrico, todo o processo de levantamento vai ficar, portanto, enquadrado na arquitetura do edifício, num espaço ainda que está a ser definido, ainda também, e vai ser coordenado com a DGPC para mostrar não só esta estrutura, mas se calhar também mais elementos de interesse que apareceram nesta escavação. Muito bem, muito bem. Portanto, é um processo que, no fundo, a maneira como vai ser mostrado, digamos assim, ao público está em análise e parecerá e estará a ser alvo de uma intervenção, imagino que arquitetónica, coordenada pela APA ou por uma entidade. Pela DGPC, mesmo pela DGPC. Muito bem, muito bem. Está aqui uma questão que está direcionada aqui para o engenheiro Rui. Há aqui o colega Proença Ribeiro pergunta se existe alguma junta de dilatação do edifício ao nível das caves. Penso que não, mas não tem. Não tem qualquer junta. As não têm juntas. Pronto, muito bem. Ou seja, as caves, ou seja, a estrutura enterrada funciona monoliticamente e depois existem sim juntas nos elementos que são definidas pelos próprios corpos estruturais, penso eu, mas que no fundo são definidas pela arquitetura do edifício. Portanto, não há nenhuma junta de dilatação enterrada nem ao nível das fundações. É isso. Muito bem. Há aqui também uma questão, que é uma observação. Pronto, a resposta penso que estará ao cargo do engenheiro Nuno Rosa, que tem mais responsabilidades a nível da escolha do botão, porque é uma questão que está ligada a essa escolha, não é? No fundo, aqui o que o colega Andrade Correia diz, ou questiona, é se vão existir problemas ao nível da água salgada, portanto, deve estar a falar do ataque de cloretos
às armaduras e as consequências que isto traz nas estruturas de botão armado, penso que a composição do botão terá sido escolhida em conformidade com as características do meio. Corrija-me se eu estiver errado, engenheiro. Vamos lá ver, não fomos nós que escolhemos o botão, nós apenas o aplicámos, mas o botão que foi, penso que não vou dizer erro nenhum, acho que é um 4550, com os espaçamentos... Mas um XS1? Sim, com os espaçamentos salvaguardados, e esperemos não ter nenhum problema dessa natureza. Claro. Pelo menos o que executámos foi nesse sentido. Muito bem. Sim, então inclusivamente em alguns casos era XS2. Bem. Mesmo sendo uma estrutura enterrada, não é? Optaram por um XS2. Pronto, já com a compacidade que, se eu bem entendi, é um C4550, já por aí a quantidade de cimento e a quantidade de finos, de alguma forma, já responde às exigências de um XS2, mas com essa exigência a mais, não é? Qualquer falha que houvesse por imposições de resistência à compressão estará colmatada. Então, poderia ter sido um C35-45, contudo, face à dificuldade, à inexistência de cinzas, acabou e ter que ser compensado por maior quantidade mais cimento e aproveitou-se. Acabou por ser um 40-50, ir cair a nossa resistência 40-40. Muito bem. Penso que estarão para já respondidas as perguntas dos nossos assistentes, digamos assim, mas eu tenho aqui também uma série de questões. Começaria com uma questão para o engenheiro Filipe Veloso, porque o engenheiro Nuno Rosa falou num tema particularmente interessante para empreiteiros, projetistas, para todos os que fazem este tipo de atividades, que é a questão da escolha do tipo de laje de fundo que nós vamos ter. Portanto, se vamos para uma solução drenada ou se vamos para uma solução completamente estanque. Pronto, cada uma com as suas implicações, cada uma com as suas vantagens e suas desvantagens. A solução estanque parece evidente que tem a vantagem, pronto, em termos de gestão do ativo, poder vir, embora que residualmente, a trazer poupanças a nível de bombagem, o que quer dizer poupanças a nível de eletricidade. A laje estanque tem um investimento inicial muito maior e obriga outro tipo de dimensionamento que já estará acautelado, uma vez que a solução inicial, segundo entendi, era de adoção de uma laje estanque. Mas a questão que lhe quero perguntar não está relacionada exatamente com isto. É se averiguaram a possibilidade, e uma vez que eu reparei na sua apresentação inicial que existia uma intervenção a nível de paisagismo, se averiguaram a possibilidade de utilizar, caso se venha a adotar uma solução drenada, ou seja, um enrocamento com um maçame no fundo e com a entrada de água a ser de alguma forma evitada pela ação de bombas, de construir um pequeno reservatório dessas águas fruto dessa bombagem e utilizá-lo, por exemplo, na rega dos jardins e dos espaços verdes do empreendimento. Portanto, no fundo, haver aqui uma espécie de interação entre as especialidades, neste caso, entre outras especialidades que não estão no âmbito das estruturas e da geotecnia, para tentar, no fundo, fazer aqui uma optimização, neste caso, do recurso água. Muito bem. O processo entre laje drenante ou estanque, por acaso, neste momento está em análise. Portanto, estamos já a aferir se de facto, se vamos para uma solução ou outra, apesar que estamos apontados para uma solução já. O projeto tem previsto uma laje, portanto, de contenção estanque, como estava previsto. Todo o processo, como contém, o licenciamento do loteamento teve aquele estudo que o Rui Tomásio mostrou, portanto, o estudo aqui hidrogeológico, portanto, da envolvente, e o facto de ser estanque ou drenante pode ter alterações também nesse processo, podem não ser determinantes nem relevantes, mas isso está a ser analisado também pelo NEC. Portanto, essa tomada de decisão, que tudo aponta, portanto, para uma conclusão, está a ser feita com diversos elementos, portanto, é um processo muito colegial e, de facto, ainda estamos a fechar. Estamos a fechar essa decisão. Sobre o reaproveitamento das águas, sinceramente, não. Nós, a nível de sustentabilidade, portanto, que é um índice que a gente trabalha, como informei há pouco, estamos a trabalhar para o objetivo Gold da norma LEED. Se isso de facto fosse relevante, a água que nós temos, e reaproveitá-la, porque nós
não temos espaços verdes à volta do nosso edifício, portanto o nosso edifício ocupa o lote todo. Claro que temos um espaço central entre os dois edifícios, mas é sobre uma laje, portanto é pouco significativo o seu consumo da rega, e acredito que seja diminuto, portanto que de facto o LEED e todo o processo de sustentabilidade que estamos a usar em obra trabalha nisso, portanto, trabalha sempre em situações de pouco consumo, é o mais eficaz possível. Não foi reaproveitada essa água, portanto essa água é uma água que vai ter que ser bombada, vai ter que ser retirada e ir para, portanto, contamos que seja um caudal de facto reduzido, e é uma água que, enfim, não há de ser tratada e há de ser mandada para o ramal, não há de ser reaproveitada. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Continuando aqui agora com uma questão da colega Catarina Lima Araújo, ela questiona, eu penso que foi respondido, mas poderá não ter, pronto, as apresentações passam muito rápido, qual foi a solução utilizada para colmatar a falta de rigidez das coras que resultou no tal aumento de deslocamentos que se verificou nos inclinómetros e nos outros equipamentos do plano de observação e instrumentação. Ok. As coras foram encamisadas com betão, não é? Foram embebidas em betão para aumentar a sua rigidez. E já agora também penso que veio uma pergunta de outro colega, se nas zonas das bandas de laje não existiam núcleos de escadas ou outros elementos verticais importantes. Eles existiam exatamente nestas zonas onde tínhamos optado por escoras metálicas, não é? As escoras metálicas, apesar de não se terem mostrado suficientemente rígidas, eram perfis com secções de aço bastante grandes, eram HEMs, que estavam exatamente nessas zonas, por isso é que eram metálicos, era para evitar uma demolição posterior na interseção com núcleos de elevadores, núcleos de escadas, rampas de acesso. Neste caso, pronto, foi uma medida de mitigação, digamos, dos deslocamentos, e portanto optou-se por encamisar as escoras, assumindo que mais tarde essa zona terá que ser demolida, depois quando a estrutura estiver a subir, totalmente demolida. Muito bem. Eu questiono também, ainda relacionado com esse assunto, pronto, porque normalmente a rigidez das coras, pronto, nós que trabalhamos em geotecnia, temos tantos imponderáveis, não é? Uma ciência cujos dados muitas vezes são tão diferentes, porque a heterogeneidade dos solos dá características geomecânicas que a 1 metro podem ter disparidades francamente grandes, não é? Pronto, e isso não acontece normalmente nas estruturas de aço, ainda para mais em perfis HEM. Se não terá sido ali alguma deficiente ligação entre a escora e o elemento parede moldada ou elemento face lateral da banda de laje, por algum motivo não tenha havido ali uma pequena deformação, ali algum que tenha no fundo feito que as escoras tivessem entrado, vá lá, em carga mais já com deformações instaladas? Aparentemente não, essa situação foi despistada em obra e de facto as tensões, porque aquelas escoras, agora entrando um pouco no detalhe, mas aquelas escoras eram HEMs porque a ideia era que elas ficassem embebidas dentro da zona de betão onde possível e portanto eram HEMs para terem uma altura relativamente baixa e metária. Entre armaduras da laje, não é? Estamos a falar de uma laje 30 e eu acho que eram HEMs ou 160 ou 180, penso eu, que ficavam embebidos dentro das armaduras e eles foram posicionados e betonados, ou seja, apesar de estarem à compressão na ligação ao betão, eles foram preparados e colocados antes da betonagem da laje. Portanto, não havia ali buchas, folgas nas chapas que pudessem acomodar isto. A nossa interpretação também do porquê daquela maior deformação tem a ver com uma menor deformação nas bandas de laje de betão do que o estimado, ou seja, a própria banda de laje de betão do alçado perpendicular deformou-se menos do que era expectável. E quando como a escora é uma escora de canto que reage contra essa laje perpendicular, se essa laje tivesse deformado o que era expectável em termos de modelo, ela dá uma espécie de pré-esforço na escora. E o que se vem a verificar é que a banda de laje de betão armado mostra-se muito mais rígida e muito menos deformável do que a modelação numérica. E aqui, neste caso particular, acabou por ter um efeito desfavorável nas escoras, não é? Na rigidez das escoras. Do inclinómetro, se eu bem entendi, I12, não é? I12. Na zona do inclinómetro I12. Já agora, a nível de modelação, também faço uma pergunta que está relacionada com isto.
se eu percebi bem, na modulação Plaxis, que no fundo foi interligada à modulação SAP, no fundo para tentar aferir e retirar a real rigidez dos elementos e fazer um modelo tridimensional que no fundo ajude, digamos assim, a dar características ao modelo bidimensional, o que me parece uma excelente prática. O que eu quero perguntar é se foi colocada, foram feitos vários perfis simulando a rigidez do meivão, porque no fundo as bandas de laje, as laterais funcionam como vigas deitadas, e portanto a rigidez a meivão será inferior do que a rigidez junto aos apoios, que será substancialmente superior. O que fizeram foi simular por troços ou consideraram a rigidez, sabendo que será em princípio mais desfavorável a nível de cálculos de estabilidade e de botão armado, determinar a rigidez do meivão, ou seja, onde a tal viga deitada forma mais, para utilizá-la posteriormente no modelo bidimensional do Plaxis? Por norma, o que fazemos duas iterações, ou seja, uma com o meivão e uma com o apoio, ou perto do apoio. Não é? No fundo, a partir de um lado, teremos a estimar deformações máximas, ou seja, com a solução mais flexível, deformações máximas, que a solução mais rígida, esforços máximos, não é? Porque teremos menos deformabilidade da parede e, portanto, impulso um pouco maior. Não é? Muito bem. Temos por prática fazer. Tenho aqui outra questão do colega Gonzaga Robal, que já colocou a questão relacionada com o ataque de cloretos. Ele basicamente pergunta se foi escolhida alguma formulação com a influência da variação do tempo na cura do botão, por forma a permitir prazos de escofragem mais exigentes, mais curtos, digamos assim. Pronto, eu presumo que essa questão naturalmente que é colocada para as bandas de laje, não é? Claro. Isto que a gente nas paredes moldadas, o que queríamos era que o botão nos desse a maior trabalhabilidade possível. Exatamente. E nessa parte também posso dizer, na questão da trabalhabilidade, naturalmente que adicionámos aqui alguns aditivos, porque tivemos aqui petonagens com 6 horas, que levam 6 horas, estamos a falar de petonagens muito longas. Relativamente à parte das lajes, não colocámos qualquer aditivo, porque deixámos de usar cinza, só usamos cimento. O que quer dizer que nós aos 3 dias temos resistências, por exemplo, no C30, 37, temos resistências aos 3 dias de 34 e 35 megapascais. Não vale a pena pôr lá mais nada. Se quisermos um botão melhor, temos que aumentar, ou que tenha mais resistência, temos que aumentar a E-classe. Não. Acho que aqui estamos no limite, não é? Sim, com esse desempenho, penso que não há exigências que superem, digamos assim, os números que referiu. Tenho aqui mais uma questão direcionada para o engenheiro Filipe Veloso, do colega Silva Pedro, que basicamente referindo o target do edifício, não é? Que pretende ser, dado o seu elevado grau de sustentabilidade, se não faria sentido aproveitar a água da eventual laje de fundo drenante, utilizando a energia produzida por painéis fotovoltaicos. Pronto, no fundo, se está prevista, agora dando aqui uma interpretação à questão, e está relacionada com o tema que eu até já coloquei uma questão minha, mas no fundo, se as bombas, que eventualmente, quer dizer, terá sempre bombas, não é? Mas seja como for, a dimensão das bombas será definida, ou melhor, a capacidade das bombas será definida em função da solução laje drenante / laje estanque que se venha a adotar, e como já referiu, está em análise. Mas aqui o que o colega está a perguntar é se vão usar alguma fonte de energia solar, através de utilização de energia produzida por painéis fotovoltaicos, para acionar essas bombas. Muito bem. O edifício vai ter painéis fotovoltaicos, tem que cumprir exigências, portanto, até exigências recentes da parte elétrica. Os edifícios têm que convergir para o ponto sustentável, quase é. Há uma diretiva nesse sentido, não é? Os concessionários obrigam isso, neste caso a EDP, ou é redes, agora como se define, já não é a EDP distribuição, é a redes, portanto, que obriga, uma regulamentação recente, portanto, que obriga a requisitos nessa ordem, e que para isso temos de ter painéis, ou então o proprietário deste edifício ter painéis, ter outro modo de produção sustentável, renovável. Como disse bem, portanto, nós ainda não tivemos, ainda estamos em análise sobre
sobre as águas, de facto, sobre a água que temos no fundo da escavação, não tenho qualquer conclusão sobre isso. Mas volto a repetir, como nós temos consultores na área do ambiente e da sustentabilidade, em devida altura, se isso for viável, eles vão dar essa resposta e há de ser aplicável o que for mais indicado para o edifício. Ter esta norma exigente, que é com o nível Gold para o LEED, portanto, e se isso for um critério que se aproveite, como é óbvio, iremos usá-lo. Eu só gostava daqui de acrescentar uma coisa ainda relativamente a este tempo. A água é salobra, não é? Não vai dar para grandes usos. Pois, muito bem, tem razão. É bem observado, porque efetivamente aí estamos na proximidade do Tejo, não é? Portanto, lembraram-se de pôr aqui o Tejo ao lado da nossa obra, pois, pá, estragaram isto, ainda por cima à Foz, estragaram isto tudo. Exatamente, a água salobra, ainda para mais, pronto, havendo espaços públicos de acesso ao público, no fundo tem que haver ali uma proteção. Se não fosse salobra, poderia haver a eventualidade de utilização de gota a gota, mas é bem observado. Pronto, aqui, continuando aqui com as questões dos colegas que assistiram, que eu fico muito feliz por elas continuarem a surgir, é sinal que o debate está a ser pertinente e que as vossas apresentações, como já sabemos, foram interessantes. Está aqui, pronto, é uma questão que responde a si própria quase, não é? Que no fundo fala dos aditivos para o betão, não é? O engenheiro Nuno já respondeu a nível de resistência à compressão, mas não respondeu a nível de slump, não é? Portanto, de viscosidade. Pronto, eu imagino que o slump tenha cumprido as exigências do elemento em si. Um S5, penso eu, para parede moldada e para as estacas, e S3 para... Estou a adivinhar, não é? Mas o Rui também poderá ajudar, mas tenha sido uma escolha semelhante para, no fundo, para responder à colega Ana Frade, que colocou esta questão. Bom, eu cá, com toda a franqueza, já não me recordo exatamente se era um S4, se era um S5. Eu tenho uma certeza, não houve carro nenhum que não fosse ensaiado e sempre na presença da fiscalização. Por isso, É um facto. Como é normal, numa obra onde se gasta tanto betão, há meia dúzia de carros que não vêm bem, vão para trás. É assim que fazemos, não é? Claro. Aconteceu e registou-se e foram para trás. Sim, mas a colega não estava a questionar isso, estava só a questionar se a vida do empreiteiro. Tinha sido, obviamente que terá havido uma adição de superplastificantes, que no fundo faz parte da composição do betão, não é? Porque está a questão, porque, segundo eu percebo, não é? Poderá ter havido a interpretação que não foram utilizados aditivos. Claro que foram utilizados mais finos, ou seja, as tais cinzas que nós muitas vezes utilizamos para subir as resistências do betão aos ataques de cloreto, para não ter que aumentar só a quantidade de cimento, não é? Porque às vezes, pronto, pode gerar aqui alguma confusão, não é? Mas corrija-me se eu tiver a falar mal, não é? Mas penso que terá sido isso, não é? Portanto, claro que... Perdão? A nível da trabalhabilidade, de facto, como o Nuno referiu, os carros foram todos analisados, não foi feito um trabalho para amostragem, portanto, foram sistematicamente analisados, correu bem, foram cumpridos, claro que houve temas, mas foi um trabalho muito fluido, portanto, não houve de facto desvio nenhum na qualidade que era pretendida do projeto. Sim, obra sem temas não é obra, não é? Muito bem. Continuando aqui com as questões, eu tenho aqui uma que gostaria de colocar ao Rui. Pronto, segundo o Rui referiu, no fundo, houve impossibilidade de formar colunas de mini-jet. Porquê? Porque, presumo eu, que a compacidade daquelas areias fosse de tal forma grande que o mini-jet será o que a gente costuma chamar de Jet 1, não é? Não seria, vá lá, mesmo 300, 400 bar, não é? Não seriam suficientes para destruir, digamos assim, a matriz daquelas areias e formar a coluna de solo e cimento. Terá sido esse o motivo, correto? Foi esse o motivo e também porque não conseguíamos atingir essas pressões, não é? As uniões das autoperfurantes, penso eu que não tem perdas, não é? Dos 200 bar, mais ou menos. Pois, porque como o jet é feito através da autoperfurante, há perdas de carga, não é? Que não permitem, pronto, porque o jet, em rigor, pode chegar, depende dos equipamentos, não é? Depende do tipo de jet, mas pode chegar aos 500 bar, possivelmente na ponta, não é? Na trialeta, penso que terá sido uma trialeta que terá sido utilizada, não conseguiam chegar a essa pressão e com isso não conseguiriam desagregar o solo para formar a coluna. E mesmo a capacidade estrutural das uniões, das barras, não é?
As barras também limitavam um pouco a pressão máxima que podia ser introduzida no sistema. E então o que utilizaram foi, no fundo, uma ancoragem autoperforante clássica, não é? Com uma selagem IGU, não é? Portanto, não é, pronto, é uma injeção de fusto, não é? Com o aumento da pressão, não é? Aumento de diâmetro por causa da pressão, mas pronto, que foi suficiente para as cargas das ancoragens, que, segundo também entendi, não eram pré-esforçadas. Ou melhor, eu vi uns tirantes ali com o número 300, não é? Portanto, na zona do cais seriam pré-esforçadas indiretamente, não é? E nas outras zonas eram como se fossem umas pregagens. Exatamente. Aquelas ancoragens, pregagens, não tinham pré-esforço, elas surgiram por causa da necessidade de garantir a escavação arqueológica não condicionada, digamos, sem qualquer condicionamento, pelo menos até aos 6 metros de profundidade, porque na versão inicial nós temos uma laje de travamento ao nível do piso -1, e portanto mais ou menos aos 3 metros de profundidade, e uma segunda laje de travamento ao nível do piso -3, portanto aos -9. Sim. Digamos, na versão de projeto original, sem a interação com a DGPC, gestão patrimonial arqueológica salvaguardada, aquelas ancoragens autoperfurantes não existiam. Portanto, tínhamos uma parede moldada que ficava em console a cerca de 3 metros, tinha o primeiro travamento a essa 4. Portanto, aquelas ancoragens, pregagens, têm uma função relativamente reduzida, não é? É mesmo para aquela fase inicial de controlar a deformação da parede e, portanto, tinham cargas bastante modestas. Não foi necessário estar a aplicar pré-esforço, eram totalmente passivas. No caso daqueles tirantes, no fundo, tínhamos ali uma espécie de desvio, não é? A carga saía da parede. Tinham as estacas, não é? Exatamente, até ao alinhamento das estacas que passava por cima do cais. Aí, como aqueles tirantes eram tirantes provisórios, ficavam totalmente soltos, fora do terreno, havia ali um pequeno pré-esforço só para ajustar um bocadinho aquelas folgas e garantir que não havia ali muito movimento daquela parede para entrar em carga. Sim, muito bem. A opção da autoperfurante foi porque estamos ali com uma furação nos primeiros metros, num terreno mais solto, com um nível freático elevado, provavelmente para fazer uma pregagem, uma ancoragem mais tradicional, requeriria entubamento provisório, revestimento provisório da furação. Como tal, optou-se por fazer a autoperfurante, num movimento único, fazer a furação e a injeção. Muito bem. Continuando aqui com as questões, que felizmente não param de surgir, aqui é mais uma observação do colega Gonzaga Ribal, que no fundo evidencia, destaca e salienta a coragem do promotor imobiliário avançar com uma obra tão complexa em tempos de pandemia. Portanto, eu já tinha feito essa observação, mas como vê, como o colega Filipe Veloso poderá ver, não fui o único a ter esta opinião, não é? Temos aqui uma questão mais técnica da colega Ana Frade, que continua a questionar o betão e a composição do betão. No fundo, o que se questiona é qual é o tipo de cimento que foi utilizado. Se utilizamos um Portland normal ou um 52.5R, não é? Portanto, um cimento presa rápida ou um cimento normal, digamos assim. Um cimento normal, 42,5R, não há aqui nada. Nós temos a Central Betão, é uma Central Betão de Alves Ribeiro. Já começou aqui a espionagem industrial, já estão a querer saber aqui os nossos truques todos. As nossas fórmulas. Estou a brincar, mas sim, é um 42,5R, não há aqui nada de transcendente, não há aqui 52 nenhum, nem há nenhum betão especial, nenhum cimento especial. Um 42,5R. Pronto, eu também posso referir que a betonagem deste tipo de estruturas, portanto, parede moldada e estacas, tem que ser feita com tremia, ou seja, com coluna de betonagem, e por si o enquadramento normativo exige já características para o betão bastante específicas, não é? E que, no fundo, de alguma forma, que vão muito além da resistência à compressão que os nossos colegas, muitas vezes, até pelo trabalho que desenvolvem, se forem colegas mais de gabinete,
poderão prender-se mais em questões de resistência à compressão, mas há toda uma ciência por detrás desta indústria. Continuando aqui com umas questões, eu penso que entendi, mas gostaria que fosse clarificado, pronto, porque o relacionamento da arqueologia com as entidades que no fundo que gerem o património arqueológico, a gestão dos resíduos, tudo isto implicou uma escavação geral avultada, se eu bem entendi, de cerca de 6 metros, não é? Isto quer dizer que as estacas de fundação do edifício terão sido utilizadas numa plataforma a essa profundidade, correto? Já depois de todo o património arqueológico relevante ou não ter sido retirado da área de implantação da obra. Houve só um detalhe de processo, que foi, para que nós chegarmos a essa plataforma, tivemos que fazer uma sondagem até à cota -9 e voltar a repor outra vez. E daí, depois teve que se estruturar outra vez o pavimento para criar a plataforma para as estacas, que é feita a partir do -6 até à camada de basalto. Quando refere sondagem, é com giratória. Uma sondagem. Sim, com giratória. Sim. Pronto, no fundo, que pudesse dar informação acerca da profundidade onde se encontraria a maior parte do património arqueológico. Terá sido esse o objetivo da sondagem? Sim, o património situava-se até ao -6, o significativo, portanto, as estruturas que eram relevantes. Daí para baixo foi só uma sondagem, no fundo, para aferir se não havia uma ocupação, portanto, devido ao leito, estávamos no leito da Ribeira de Alcântara, se não havia, porventura, alguma outra estrutura, e esse processo até hoje, podemos dizer assim, tem vindo sempre a ser acompanhado pela arqueologia, portanto, o -6 para baixo, há sempre um elemento da equipa da Neoépica, já agora faço, que está em obra a acompanhar todo o processo de escavação para garantir que o -6 não surge mais nenhuma estrutura. Muito bem. Isso acabou por responder a uma questão que, entretanto, foi colocada pela colega Maria Silva Pinto, no fundo, que questionava como é que o acompanhamento arqueológico tinha sido realizado. Também quero responder aqui uma questão colocada pelo colega Américo Alves, que chegou tarde e que não pôde, aliás, ver todas as comunicações, e eu quero referir aqui que todas as comunicações e mesmo este debate foi gravado e que, portanto, estará disponível para visualização futura através do site da Ordem, portanto, através da Comissão de Especialização em Geotecnia, portanto, será muito fácil aceder e rever todo este debate e todo este webinar. Eu tenho aqui, penso que será a última questão, vocês cumpriram escrupulosamente o tempo, e se não surgirem mais perguntas a nível do Q&A, eu tenho aqui mais uma questão que se prende com a minha observação de uma fotografia, porque é sempre uma decisão difícil de tomar em obra quando nós optamos por soluções de top-down, ou seja, onde a estabilidade das estruturas de contenção é realizada através de lajes de betão ou de estruturas em betão. É que me pareceu que o betão, numa fotografia tirada entre o segundo nível de travamento, portanto o primeiro de laje top-down e o terceiro, é que a qualidade da laje era fantástica. Mas eu terei ouvido que utilizaram um plástico com óleo descofrante sobre, obviamente, uma camada compactada para uma das estruturas de travamento top-down. Foi exatamente assim ou utilizaram uma cofragem? Não, a primeiro nível de travamento foi com simbre e com madeira, porque nós já estávamos à cota. Escavado mais, está claro. Estávamos à cota do -6 e a laje foi à cota do -3. Mas ainda assim, a que foi betonada contra a manga plástica não envergonha ninguém. Sim. Aplicaram óleo descofrante? Não. Só uma dupla manga plástica, mais nada. E depois não é fácil de escolar? Completamente. Muito fácil já tivemos episódios menos bons. Nós já temos alguma experiência nessas situações, já fizemos só com uma manga plástica. Aqui havia uma exigência de ter duas, funcionou melhor e de facto o trabalho está lá. Claro que há algumas juntas, mas não é nada que envergonhe ninguém. Não é? Acho que nem vai necessitar de nenhuma reparação. Ótimo, muito bem. Então ficou com excelente qualidade, de facto. O produto também
há uma receita, podemos dizer assim, mas aqui acho que a diferença para a qualidade, do meu ponto de vista, foi o facto de ter-se emprego betão na camada, portanto, regularização antes da manga plástica, e determinou, face à experiência que tive em outras soluções, determinou muita qualidade. O betão acaba por se desprender, portanto, o seu peso ajuda sempre até, e o processo parece ser muito mais simples até que trabalhar com uma betonilha de regularização, que é geralmente o mais corrente para regularizar o terreno. De facto, a solução de betão e de uma boa manga plástica, preta com alguma espessura, de facto garante uma qualidade muito boa no top-down. Muito bem. Eu já tive, infelizmente, não é? Todos nós temos boas experiências e más experiências. Já tive excelentes experiências com botão de regularização, óleo descofrante e depois, quando se faz a escavação, uma pequena pancada, o botão de regularização cai todo e a superfície fica ótima. Já tive más experiências com essa solução, também tem muito a ver com a adesão do botão, das lajes, neste caso, a essas superfícies. Já tive também más experiências com mangas duplas, portanto, mas também já tive ótimas. Portanto, é um bocadinho a tentativa e erro e tentar sempre procurar a excelência, porque acho que é o objetivo de todos. E pronto, e dado o adiantado da hora, penso que estamos... Afinal, ainda temos aqui mais uma questão. Pronto, estamos aqui a falar de questões a nível do plano de segurança. Aqui a colega Maria Silva Pinto pergunta se é possível saber como é composta a equipa, se tem enfermeiro permanente, em função das dimensões desta obra. Não temos enfermeiro permanente e também a legislação não obriga a isso. Temos um técnico de segurança que naturalmente tem toda uma equipa por trás a dar aqui apoio, naturalmente, e fazemos aqui um controle perfeitamente normal à entrada da temperatura das pessoas e temos uma sala de isolamento para se no caso, se tivermos aqui algum problema, podemos isolar lá as pessoas. Do nosso conhecimento, eu digo sempre isto, eu acho que temos contabilizados 5 casos de Covid neste tempo todo. Eu julgo que são 5 casos. No universo de quantos trabalhadores? Já chegámos a ter aqui 100 pessoas, mas a rotatividade é tal, nós em termos de indivíduos, se calhar já tivemos aqui 300. Diferentes, não é? Não ao mesmo tempo. Agora, na altura mais crítica, talvez, eu estava a dizer 100, mas 80 eram de certeza, não me recordo aqui. E posso lhe dizer, na altura, julgo eu que foi nas paredes moldadas ou no início das estacas, tivemos 3 casos e na semana passada tivemos 2. E os 3 casos foi o encarregado da Teixeira do Arte, mais um manobrador e uma outra pessoa. E agora os 2 casos que tivemos na semana passada foi a nossa preparadora e foi o medidor. Nós adotámos aqui uma situação inicial, pelo menos para a malta. Quem anda na obra, o espaço entre as pessoas é maior, é arejado nesta fase. Penso eu que a propagação ali é mais difícil. Os contentores, como é que nós organizamos isto? Nós não estamos a trabalhar em open space. Nós temos contentores para 2 pessoas no máximo. Quando temos algum problema, no fundo, vai acontecer só essas 2 pessoas. E o caso da semana passada foi exatamente esse. A preparadora apanhou Covid, o medidor trabalha na mesma sala, apanhou também, mas não passou mais ninguém. Okay? Uma das medidas que nós implementamos logo inicialmente e a escolha de contentores desta natureza foi exatamente para conseguirmos isolar aqui as equipas. Muito bem. Penso que foi muito clara a resposta, não é? E, portanto, que o plano de saúde e segurança no trabalho, no fundo, prevê todas as instituições e prevê, com certeza, a implementação de medidas consoante as situações que se verifiquem, que, felizmente, como pudemos verificar, foram num universo de 300 trabalhadores, temos apenas 5 casos e em circunstâncias tão particulares, não é? Um ano inteiro, quer dizer, durante o processo começámos com 2 picos de pandemia, pelo menos, e parece-me a mim, até pelo que falou, neste segundo caso, e no primeiro caso eu também tenho algum conhecimento, são pessoas que trabalhavam efetivamente na mesma equipa, e aí, pronto, não, é quase impossível, pronto, é bastante difícil, vou formular, não ocorrerem, dentro do contexto de contágio que nós estamos, não ocorrerem casos. Pronto, penso que agora sim, não teremos mais questões, apenas muitos parabéns dados por vários colegas, a enaltecer o vosso trabalho e a enaltecer
as apresentações e, portanto, na qualidade de membro da Comissão de Especialização em Geotecnia, cabe-me então agradecer mais uma vez aos palestrantes pelas excelentes apresentações que fizeram, pela partilha de conhecimento tão importante para a evolução e para a excelência da nossa engenharia, portanto, ilustrando aqui uma obra num contexto geotécnico e até arqueológico, acho que eu posso dizer assim, bastante difícil, não é? Tivemos no pico 150 praticamente de participantes, o que revela bem o interesse da nossa comunidade neste tipo de intervenções. Portanto, e no fundo corroborando, digamos assim, o que tem sido a tónica do interesse manifestado pelos colegas nos eventos promovidos pela Comissão de Especialização em Geotecnia. De referir mais uma vez que as comunicações foram gravadas e, portanto, têm um acesso, podem ser visualizadas ou novamente ou pela primeira vez através dos links do site da Ordem dos Engenheiros. Agradecer também a assistência, não é? Com grande interesse, com muitas questões, que acederam massivamente a este webinar. Pedir desculpa, de alguma forma, o engenheiro Filipe já contextualizou os motivos, pedir desculpa de alguma forma as limitações ao número de visitas, ao número de pessoas à visita de quarta-feira, mas efetivamente o contexto atual assim o ditou. De referir também que essas visitas, pela informação que tivemos, no fundo, esgotaram, digamos assim, em poucos minutos, o que quer dizer que há um interesse evidente por parte da nossa comunidade. Lembrar todos os participantes que terão que se deslocar ao local da obra dentro do horário combinado, levando os seus EPIs, ou seja, os seus coletes, as suas botas de proteção e os seus capacetes, não é? Que não poderão de maneira nenhuma ser fornecidos pela obra, uma vez que estamos no contexto em que estamos, e despedindo-me de todos e agradecendo mais uma vez, quero ainda referir que oportunamente serão divulgadas os novos eventos promovidos pela Comissão de Especialização em Geotecnia, os eventos do segundo semestre do ano de 2021, que serão divulgados pelos veículos oficiais da Ordem dos Engenheiros e, portanto, e saudando todos os presentes mais uma vez e todos os palestrantes, dou por encerrada esta sessão, que me parece que foi muito interessante. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu gostava só de uma coisinha final. Força. Não é tarde. Gostava de agradecer também, porque me esqueci, à equipa que eu tenho aqui, que é uma equipa fantástica e que sem eles nada disto seria possível, naturalmente. Nada se faz sozinho, não é? Claro. Há aquele provérbio, se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir junto, vai bem acompanhado. Temos aqui uma equipa... Queres ir longe, aliás, vai bem acompanhado. Temos aqui uma equipa de gente muito boa e com um único foco, fazer bem as coisas dentro do prazo. Uma equipa contente, alegre por estar aqui. É um privilégio, como eu disse ao início, estar envolvido num projeto desta dimensão. Obrigado também pelo convite e gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado e mais uma vez parabéns. Obrigado.